Uma das coisas inegáveis é a existência do mal. A presença do mal pode ser confirmada não apenas nos fatos cotidianos, como crimes bárbaros, corrupção, violência, doenças, as catástrofes naturais, e a gente está falando aí de um mal que extrapola muito mais do que a questão moral, mas que envolve também tragédias que afetam pessoas em diversas localidades. A gente pode até falar que o coronavírus é uma espécie de mal pelo tanto prejuízo que tem causado em termos de vidas perdidas, como também afetado economias ao redor de todo o globo. A teologia cristã há muito tempo tem uma resposta para o mal. Vale lembrar que fora da teologia bíblica existe um conceito de que o mal é praticamente irrastreável. Como diz Zygmunt Bauman, um conhecido sociólogo, é muito difícil entender o surgimento do mal. Isso está fora do conhecimento e dos limites da filosofia. Mas na teologia bíblica existe sim uma resposta para isso. A existência do mal é atrelada ao pecado. A narrativa de Gênesis 3 mostra como o ser humano se desvinculou de Deus ao desobedecê-lo pela primeira vez, o que acarretou uma série de consequências, fazendo com que o homem tivesse uma quebra de relacionamento não só com Deus, mas com a natureza que o cercava, com os animais e entre os próprios seres humanos. Mas muito mais do que uma ruptura, o pecado trouxe consequências à natureza do próprio homem. E como isso foi entendido ao redor dos séculos? A resposta não é unânime, porque muitos pensadores cristãos têm entendimentos diferentes a respeito de como o pecado afeta o ser humano. Nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre como a teologia até o início da Reforma Protestante entendia os efeitos do pecado sobre a humanidade. Esse não é um vídeo extensivo, porque senão ele teria que ter várias horas de duração. É apenas um apanhado geral mostrando algumas tendências que ao longo da história podem ser percebidas. Antes de Agostinho, um período marcado especialmente por Tertuliano, o mundo ocidental entendeu as características do pecado da seguinte maneira: Adão foi criado em sua justiça original. Adão foi criado bom, inerentemente bom, sua natureza poderia ser considerada celestial, e a queda o privou tanto da sua bondade, da sua justiça, quanto também dessa natureza. O pecado de Adão não leva aqui a uma depravação total da raça. Sim, nós somos afetados pelo pecado de Adão, mas no entendimento dessa época, o ser afetado não implica em carregar a culpa de Adão. Apenas que nós temos a propensão para fazer aquilo que é errado. Mas mesmo com essa propensão, o homem ainda pode conseguir fazer aquilo que é bom e correto. Nessa época se entendeu também que o batismo de crianças era necessário para remover as impurezas do pecado de Adão. Também se entendeu que as consequências do pecado de Adão foram afetar a nossa natureza física, a expulsão do jardim do Éden e, portanto, a morte como consequência mais importante desse período. Esse é um breve resumo do que aconteceu no período antes de Agostinho, em linhas gerais. Até o Concílio de Trento se pode resumir o ensino da Igreja medieval sobre o pecado e os seus efeitos no ser humano da seguinte maneira: entendeu-se que o ser humano, ao pecar, quando Adão pecou, as consequências disso passaram para toda a sua descendência. Não se pode falar de depravação total, mas de propagação, embora alguns teólogos tenham naturalmente defendido a depravação total como Agostinho. E eu já fiz um vídeo nessa semana sobre ele, você pode conferir aqui no card na descrição um pouquinho mais sobre o pensamento de Agostinho, especialmente a respeito da questão do pecado original. Seja como for, essa propagação afeta o ser humano e só pode ser removida essa tendência, essa culpa pelo pecado original, por meio do batismo que é administrado pela Igreja, especialmente o batismo infantil. Então, no entendimento da Igreja Católica durante a Idade Média, entendimento que perdura até os dias de hoje, é necessário então esse batismo para que a pessoa se livre da culpa e a partir daí ela está então com disposição para decidir se ela vai continuar seguindo os caminhos de Adão, pecando, ou se ela vai seguir os caminhos de Cristo e fazer o bem. A obra de Cristo é essencial para libertar a pessoa do pecado e, portanto, fazer com que ela tenha a redenção a seu acesso. Portanto, é necessária a obra de Cristo e essa obra de Cristo também tem uma relação com os sacramentos da Igreja, como eu já mencionei aí, a questão do batismo.
Quando a gente fala em reforma protestante ocorrida no século XVI, a visão sobre as consequências do pecado segue praticamente dois caminhos. O primeiro caminho é trilhado pelos reformadores magisteriais, como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros dessa mesma linhagem. Esses reformadores seguem as tendências, o pensamento de Agostinho. E mais uma vez eu convido você a assistir o vídeo sobre Agostinho e também a um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o modelo luterano em contraste com o pensamento adventista a respeito de salvação. Basicamente, luteranos e reformados se parecem no início porque ambos entendem que há necessidade de predestinação, Deus vai escolher quem vai se salvar, porque o homem não tem livre-arbítrio. Afinal, o homem foi completamente infectado pelo pecado e está no estado de depravação total. Ele não pode fazer aquilo que é certo, não pode escolher o que é certo e depende exclusivamente da graça de Deus. O fato é que essa graça não vai salvar a todos, apenas alguns poucos eleitos. Então, na justificação do pensamento de Lutero, Calvino, é basicamente o reconhecimento de alguém que foi predestinado, como se alguém se desse conta, puxa, eu fui predestinado, estou salvo. Não é uma escolha da pessoa que parta dela. Evidentemente, depois da morte de Lutero, seu amigo e colaborador Felipe de Melanchthon acabou fazendo alguns ajustes de maneira que na confissão luterana final não existe essa ideia da predestinação de forma tão destacada e por isso ela não ficou marcada no pensamento dos luteranos até o dia de hoje. Você não reconhece os luteranos pela crença na predestinação, ao contrário dos calvinistas. Os descendentes espirituais de Calvino, sim, mantêm esse pensamento até o dia de hoje. Vale lembrar que tanto Felipe de Melanchthon quanto o próprio Zwinglio tinham tendências mais humanistas e, portanto, para eles, essa ideia de uma predestinação tão radical era algo estranho. Seja como for, em muitas tradições evangélicas ainda há resquícios da ideia de uma predestinação, como se fosse uma ponta solta que, se você for traçar, se ligaria à predestinação. Por exemplo, a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, tem a sua raiz na ideia de uma predestinação e naquilo que é chamado de a segurança dos salvos. Uma espécie de garantia de que eles não vão se perder uma vez que Deus já os predestinou. Não quer dizer que todo mundo que acredite na ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, acredite em predestinação. O que é, de certa maneira, uma incoerência, porque as duas ideias se ligam perfeitamente. Acreditar em uma sem a outra não tem muita lógica. Mas é o que acontece de fato em muitas confissões evangélicas. Além dessa tendência dos principais reformadores, existe uma outra que é ligada aos reformadores radicais como os anabatistas. E você também vai encontrar aqui um vídeo no canal sobre anabatistas. Eu vou deixar na descrição no final. E os anabatistas, eles influenciam um cidadão chamado Jacobo Arminius, que daria origem depois ao pensamento arminiano. E também há um vídeo aqui no canal, parece que estou fazendo propaganda o tempo todo, mas é verdade. Se você quer se aprofundar em alguns desses assuntos, há outros vídeos onde eu abordo isso de forma mais ampla. Seja como for, essa tradição arminiana entende que Deus oferece a salvação para todos e que as pessoas possuem sim o livre-arbítrio para escolher se elas querem se salvar ou se perder. E a salvação se desenvolve através do contato com a graça de Deus, que é capaz de transformar a vida do pecador, habilitando-o à obediência. Esse foi um resumo muito simples e panorâmico de vários entendimentos ao longo da história do cristianismo a respeito de como o pecado afeta o ser humano. Mas esse vídeo continua com a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre os efeitos do pecado. Será que é possível alguém se salvar a partir da sua própria vontade, ou Deus tem que escolher a salvação no lugar da pessoa? Será que alguém que foi afetado pelo pecado pode obedecer a Deus? Até que ponto? De forma perfeita, de forma restrita, de forma pelo menos que seja coerente? Quero ouvir seus comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo, também se inscreva no canal. Um forte abraço para você.